Senhor para os irmãos. Amém. Quero externar minha alegria nesta noite de estar retornando a este lugar. Eu quero agradecer por esta oportunidade que me foi confiada. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja. Podemos confiar este púlpito, este microfone, para estarmos mais uma vez aqui nessa grande confraternização da mocidade, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar a sua palavra. Eu quero congratular todos os jovens desta igreja nesta noite, e sem perca de tempo eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode catucar aí quem está do seu lado. Repare quem sentou do seu lado. Tem gente que se reproduziu todo para que você reparasse. Dá uma olhadinha para esse crente, olha para ele, olha para ela. Vê se o rostinho desse irmão está brilhando hoje, que está cheio da glória de Deus. Oh, aleluia. Repara se ele está acordado ou se ela está acordada. Pergunta se ela já deu glória a Deus hoje. Pergunta a ele. Isso, pergunta. Se não deu ainda, vai com aquele dedinho de fogo e fala assim: dê pelo menos um glória hoje. Aí fala aí. Só para não perder o ritmo, glorifique, você vai ver o que Jeová vai fazer hoje. Nós estamos com 46 anos aqui nessa confraternização, e para mim é um privilégio estar retornando a este lugar. Estamos aqui diante de um tema que muito falou no meu coração. Falar de amor é falar de sofrimento. Está pronto para sofrer? Está pronto? Vamos lá, vamos efetuar a leitura desta palavra. 1 Coríntios capítulo 13, versículos de número 1 a 3. Oh, aleluia. Eu estou rouca, viu? Pentecostal não fica rouca porque ele já deu muito glória. Aleluia. Mas se você ajudar aí glorificando a Jesus, entendendo essa mensagem, não conversar, não se levantar, pode ter certeza que Deus vai revestir a tua vida com o teu poder. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículos de número 1 a 3. Apenas 3 versículos eu quero efetuar nesta noite. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou ainda, grite: espere por mim, Senhor. Todos se encontraram? Que bênção, todo mundo afiado na Bíblia. Então vamos lá. Aleluia. Versículo de número 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Estamos aqui diante desse lema que diz: como cresceremos em amor nessa geração? Pode tomar o seu assento, se você tiver, tome em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu me situar numa introdução. Desde já vou pedir com carinho para que você não se levante, você não converse com quem está do seu lado, porque senão você não vai entender a mensagem desta noite. Eu vou me situar numa introdução para que a gente entenda o tema desta noite, consequentemente entendermos aquilo que Deus preparou para as nossas vidas hoje. Estamos aqui diante desse tema, que é um tema de grande importância para as nossas vidas espirituais, porque o mesmo aqui, ele contém um conceito e muito principal de ensino do cristianismo. O tema nos traz aqui o significado do amor como fruto do Espírito, e também nos mostra como esse amor se manifesta na vida do crente. Porque falar de amor é falar de um sentimento de apreciação por alguém, e amor é o âmago do cristianismo. Descobri que o amor é a arma mais eficaz da igreja. O amor é a essência da natureza de Deus. O amor é a perfeição do caráter do ser humano. Descobri também que o amor é a força mais poderosa do universo inteiro. E com certeza, se não houvesse amor, de que valeria vários dons? Ou seja, vários dons do Espírito não teria proveito. Aí eu descobri na palavra de Deus que os dons do Espírito é concedido pelo Espírito, mas o amor, que é fruto do Espírito, é Ele que gera em nós. Ou seja, o fruto do Espírito é gerado dentro do crente.
Se o dom do Espírito é aquele que é acompanhado com o batismo com o Espírito Santo, bênção pura, que o fruto do Espírito ele começa com a obra do Espírito através da regeneração. Se eu descobrir aqui que os dons do Espírito eles procedem do alto, eu também descobri que o fruto do Espírito é aquele que revela o interior do crente. Aí eu descobri na Bíblia que quem não ama não conhece a Deus, porque segundo o apóstolo do amor, o apóstolo João, em 1 João capítulo 3, no versículo 14, ele diz que quem não ama o seu irmão, ele permanece na morte. Porque sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o nosso irmão. Mas aquele que não ama o seu irmão, ele permanece na morte. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. 1 João 4, 7, 8 diz: amados, amamos uns ao outro, porque a caridade vem de Deus. E quem ama conhece a Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, Deus é amor em ação. Diz a minha Bíblia que aquele que não ama o seu irmão, ele é assassino. Quem não ama o seu irmão é homicida, é parecido com Caim. 1 João capítulo 3, versículo de número 15 diz: aquele que aborrece o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão é assassino. Diz a minha Bíblia também que aquele que não ama o seu irmão é um mentiroso. 1 João 4,20 diz: como pode, se alguém diz que ama a Deus, mas se odeia o seu irmão, ele é um mentiroso, porque se não consegue amar o seu irmão que vê, como poderá conseguir amar a Deus que não vê? O amor é o coroamento do avanço do cristão, é o amor que une a igreja. E para falar de amor, eu descobri na Bíblia que se formos aqui conhecer a essência da teologia, nós temos que ler as cartas de Paulo. Mas se formos aqui conhecer mais sobre ética cristã, temos que estudar o livro de Tiago. Mas se você quer conhecer tudo sobre amor, vamos lá nas epístolas de João. Porque dos 12 apóstolos que mais formaram o círculo íntimo de Jesus foram Pedro, Tiago e João. Mas desses 3, ainda havia um que mais se achegava a Cristo, havia um que mais estava perto do Cristo. Quem era esse, Senhor? João, o apóstolo do amor. Diga assim: João. Leva a mão, a boca para fora e diga assim: João. Diga: o apóstolo do amor. De tanta certa consideração que ele havia pelo mestre, de um relacionamento do coração para coração, de uma comunhão íntima, de uma grande amizade, resultou num espírito sincero, resultou num espírito sensível, resultou numa vivência mais íntima, resultou num apóstolo do amor. Mas eu descobri que todos nós temos características que nos são próprias e que por elas nós somos conhecidos facilmente pelas pessoas. Só que eu descobri que João, ele tinha características de um espírito sensível e amável, mas ele também era capaz de explosão de cólera, porque João também era um homem impossível, ele era um homem intolerante, porque o próprio Cristo o chamou do filho de trovão em Marcos capítulo 3, versículo 17, chamou João de filho de trovão, porque em cada ação de João, Cristo aproveitou a oportunidade para moldar o seu caráter.
ser amigo. Você se torna amigo. Vira para quem está do seu lado e pergunta: você quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Deus? Aleluia. Tem que estar perto dele, tem que estar perto dele. Na despedida dos discípulos, Jesus, já se despedindo dos seus discípulos, deixou uma missão para cada um, e Pedro ficou preocupado com João. Ele disse: Senhor, e o que será deste aqui, Senhor? E o que é que Jesus respondeu? Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Eu tenho para ele uma missão especial. Pedro ficou preocupado com João, porque ele era tão íntimo do mestre. Era um relacionamento de coração para coração. Aí Deus falou no meu coração, quando eu li sobre esse texto, direcionado a essa festividade, de que maneira a igreja, ela cresce em amor nessa geração. Primeiro, quando a igreja aprende a guardar a palavra, diga assim: a palavra. Levanta a sua Bíblia e diga assim: a palavra. Então aprenda isso. Para crescer em amor, você precisa aprender a guardar esta palavra. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo de número 23 e 24, o próprio Jesus disse aos seus discípulos: se alguém me ama, este guardará e o meu Pai o amará. Nós viveremos para ele e faremos nele morada. Mas Jesus diz aqui que aquele que não ama, com certeza não guardará as suas palavras. Quer amar a Deus, então aprenda a obedecer os seus mandamentos. Quer amar a Deus, então aprenda a fazer a sua vontade. Me lembro do salmista Davi, Salmo de número 40, versículo 8, ele diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Guardar a palavra é fazer a vontade do Pai. Guardar a palavra é obedecer os seus mandamentos, é obedecer o seu mandar. Josué 1:8, que é que Deus disse para Josué: não cesses de falar deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e tu serás bem sucedido. É lendo a Bíblia diariamente que é possível um crente manter uma vida espiritual abundante. Eu costumo dizer que o crente que tem hábito de ler Bíblia, ele não perece. Ele não precisa viver na dependência de visões e revelações. Não que eu seja contra, amado, porque o meu ministério é prova de profecia e revelação. Mas o crente que tem hábito de edificar a sua vida na palavra, pode ter certeza, ele não precisa ficar correndo atrás de profeta, porque essas manifestações só vão confirmar o que já está escrito na palavra. O crente perece porque não conhece a arma que tem na sua mão. Fala para esse irmão aí: se você não conhece a arma, jamais conhecerá o dono dela. Ei, ela marchando era a expressão dela é Deus. E amar a sua palavra. Eu nunca vou me esquecer de um momento de meu ministério que eu mais desejei
para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Diga, é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é excelente porque ela é viva e eficaz. Nenhum cirurgião da terra conseguiu descobrir onde fica a divisão da alma e do espírito, porque o médico da terra só pode agir sobre o teu corpo, mas limitam-se a trabalhar o comportamento observado do homem. O médico da terra só pode agir sobre o teu corpo, mas essa palavra que é viva e eficaz, Hebreus 4,12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, ela é apta para discernir pensamentos, só ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ei, não achando a Maia. Aleluia. É tão excelente que uma certa feita um rapaz na Segunda Guerra Mundial, ele amava, lê o Salmo 91, amava esta palavra, que uma certa feita ele tinha que ir para a guerra, mas sua mãe costurou no bolso da sua camisa, mas um bolso por dentro, e fez o bolso por dentro da sua camisa, e ela lhe deu um Novo Testamento. Sabe que no Novo Testamento tem uns salmos no final. Ele colocou o Novo Testamento no seu bolso, e lá foi ele para a guerra, e lá na guerra ele viu seus melhores amigos caírem do seu lado direito, outros no lado esquerdo, mortos, até que então aquele moço foi atingido no peito, e ele pensou, pronto, a minha morte está sentenciada, agora é minha vez de morrer. Se os meus amigos se foram, agora é minha vez. Só que ele olhou para o peito, ele não viu sangue. Ele desesperado começou a abrir a sua camisa e ele lembrou do Novo Testamento. Ele foi lá no Novo Testamento e viu que a bala parou no Salmo 91, no versículo 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Bota no peito que assim não ouve esta palavra. Mas é o teu ouve esta palavra. Você só vai crescer em amor se você aprender a guardar ela. Aleluia. A igreja só cresce em amor. Segundo tópico. A igreja só pode crescer em amor se ela tiver compaixão pelas almas perdidas. Diga assim, tem que ter compaixão. Fala, se não tem para onde correr, tem que ter compaixão. Fala. Eu descobri que compaixão vem de 2 termos latinos, paticum, que significa sofrer como que sofre. Só a compaixão nos impulsiona a ir aonde está a dor, a entrar nos lugares onde existe o sofrimento, o medo, a confusão, a angústia. Só a compaixão que nos desafia a clamar com aqueles que estão na miséria, a chorar com aqueles que choram. Uma igreja que não tem compaixão pelas almas perdidas, que é indiferente ao destino eterno delas, é como um corpo estranho no meio de uma comunidade, pode até se transformar numa maldição para o povo a qual ela devia servir e abençoar, porque a falta de compaixão é a origem do comodismo da qual faz muitas igrejas aí a não mais se sensibilizar pelas almas, a não apitar mais os seus corações pela obra missionária. O crente que não tem compaixão pelas almas perdidas é que nem um corpo estranho no meio do bairro, no meio de uma cidade, no meio da sua comunidade. E falar de compaixão aqui, eu abro parênteses para revelar a igreja de um homem a qual tirei muitas experiências sobre a tua vida, Jonas, porque eu descobri que Jonas viveu durante o reinado de Jeroboão II, na época em que a Síria exercia o seu poderio diante do império, e ela era odiada por suas práticas desumanas. Jonas era o típico do judeu que jamais poderia entender como seria possível que Deus viesse amar os assírios. Nínive naqueles dias era a capital da Síria, e quando Deus mandou que Jonas fosse lá, ele se recusou a ir, se recusou a pregar para aquele povo. Por quê, Senhor? Porque Jonas era um crente preconceituoso. Diga assim, ele era preconceituoso. Jonas tinha preconceitos raciais, políticos e religiosos. Preconceitos políticos porque os ninivitas eram veros inimigos do seu povo. Preconceitos raciais porque os ninivitas eram gentios, não pertenciam ao povo escolhido de Deus, não faziam parte da nação de Israel. Preconceitos religiosos porque os ninivitas eram um povo tão cruel, tão perverso, que Jonas não queria a graça de Deus para aquele povo. Jonas não queria a misericórdia de Deus para aquele povo. Está vendo aí o que faz a nossa igreja deixar de crescer em amor? É o preconceito religioso. Está vendo? O preconceito é o que impede o crescimento de uma igreja.
Preconceito é o que impede da igreja crescer em amor nesta geração. Jonas era um crente preconceituoso. Tudo começou por volta do ano 750 a.C., quando ele estava na sua casa e a ordem do Senhor foi: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. As coisas começaram a se complicar, porque Jonas conhecia muito bem a Nínive e a odiava, mas Jonas conhecia muito bem a Deus e sabia que Deus é um Deus misericordioso. Com certeza Deus daria oportunidade daquele povo se arrepender. E você pensa que Jonas foi para Nínive? Ele tomou rumo oposto. Lá foi ele para Tarsis. Se vamos dar uma olhada para o mapa bíblico, vamos descobrir que se Nínive ficava na região leste, Tarsis ficava na região oeste. Tarsis era o lugar mais baixo do planeta. Descobri também que Tarsis era o lugar mais longínquo do planeta naqueles dias. Uma viagem a Tarsis ia levar pelo menos um ano. Quando Jonas se embarcou naquele navio, ele sabia que ia levar pelo menos um ano para chegar até Tarsis. Era o tempo suficiente para ele ir refletindo durante a viagem. E escuta que toda a fuga de Deus implica descida. Para onde é que Jonas foi? Para o lugar baixo. E quando ele embarcou no navio, para onde que Jonas foi? Para o porão do navio, porque toda a fuga de Deus implica descida. Se você continuar fugindo de Deus, você não vai crescer, você vai descer. Você só vai diminuir, você vai minguar. Se não tem crescimento, a Bíblia diz que a árvore que não dá bons frutos, ela tem que ser cortada e lançada no fogo. Quer crescer, então aprenda a não fugir da vontade de Deus. Porque eu aprendi uma coisa no meu ministério, que depois que conhecemos a Deus, nós temos as opções, todas as opções do mundo, menos a de fugir de Deus. Quando você conhece a Deus, Ele te dá todas as opções. O que você quiser fazer, para onde você quiser ir, você só não pode fugir da presença dEle. Você só não pode fugir da vontade dEle. E você pensa que o meu Deus não foi dar uma lição para o profeta? O meu Deus foi atrás do profeta fugindo. O meu Deus deu uma lição para ele: lança no mar um forte vento. Diz a Bíblia que fez uma forte tempestade. O barco estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros desesperados começam a lançar no mar as suas bagagens para se aliviarem do peso delas. Começa a cada um clamar pelos seus deuses. Eram homens pagãos e apegados a várias divindades. Eles agora começam a clamar os seus deuses, porque eles sabiam que havia algo a mais naquela tempestade, além de um fenômeno natural. Tinha algo a mais naquela tempestade. Ele sabia que talvez fosse a fúria de Deus. Deus está irado com quem vamos lançar sorte aqui. Eles resolvem lançar sorte. A sorte é lançada, e diz a Bíblia que a sorte cai sobre Jonas. Quando cai sobre Jonas, eles perguntam a Jonas: peraí, tu não é um de nós? Declara-nos agora de onde tu vens, qual é o teu povo, qual é a tua terra, que ocupação é a tua? Foi aí que Jonas teve que perceber que ele era a causa da desgraça no grupo. E sabe o que Deus falou no meu coração? Que todas as pessoas que desobedecem a Deus não só causam problemas para si, não, acabam envolvendo os outros nas suas enrascadas. O homem de Deus em fuga de Deus vai levar problema para onde quer que ele for. Você já viu esse crente que ele leva uma brecha na vida dele? Aonde ele vai, ele leva vento, ele leva confusão, ele leva intriga, ele leva divisão. Já viu esse crente? Sai da igreja dele, vai para a tua igreja, só leva contenda, só leva discórdia, tem brecha na vida dele. Pode ser que ele está em fuga de Deus. Todo homem em fuga de Deus leva problema para onde quer que vá. Aprenda isso, grave isso no seu coração. Jonas percebeu que ele era a causa da desgraça, então ele disse: lança-me no mar e o mar se aquietará. Lança o Jonas no mar. Deus ordenou que o grande peixe engolisse Jonas. Você conhece a história? Jonas ficou no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites. Mas foi lá no ventre fechado daquele grande peixe que Jonas orou ao Senhor. A oração dele, ele disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o meu Deus, você é um Deus misericordioso, teve compaixão de Jonas. O meu Deus dá a segunda chance para Jonas, porque diz a Bíblia que o grande peixe cospe Jonas na areia. Parece que eu estou vendo Jonas já sai determinado: Senhor, pode mandar que eu faço, manda
deu no início para Jonas, ele não mudou, porque a vontade de Deus é essa. Deus não vai mudar a vontade dele na sua vida só porque você fez biquíni, ou só porque você não está satisfeito, ou só porque você não concorda. Eu não concordo com isso. Você concordando ou não concordando, se a vontade de Deus, obedeça. Aleluia. Ponto de divisão, eu falo assim, ó, você concordando ou não concordando, se a vontade de Deus, obedeça, gente. Fala, obedeça. Sabe como é que eu percebi que Jonas não teve outra escolha se não pregar para os timidos? Jonas não teve outra saída, sabe como eu descobri isso? Porque no capítulo 3, dos versículos 3 em diante, observe, diz a Bíblia que para pregar toda a Nínive, Jonas tinha que percorrer numa caminhada de 3 dias. E a minha Bíblia diz, sabe quanto tempo que Jonas levou para percorrer toda a Nínive? Numa caminhada de apenas um dia. Ele tinha que percorrer 3 dias, mas ele só percorreu um dia. Sabe o que significa isso? A má vontade de pregação do profeta. Tipo coisa, já preguei o suficiente, chega. Não é para pregar, vai ser do meu jeito. E Jonas pregou do jeito dele. Ele falou sobre o juízo divino, mas sem lágrimas nos olhos. Ele falou sobre o juízo divino, mas